Uma vez um paciente chegou no meu consultório falando que estava com câncer de intestino. Ele chegou, mostrou para mim uma colonoscopia, realmente era uma neoplasia do intestino, neoplasia maligna. Então toda neoplasia maligna é o câncer. Então quando o paciente fala, eu tenho um tumor maligno, isso é câncer, tá? O câncer de intestino, hoje em dia, a gente tem ouvido falar muito nele, mas na verdade o câncer de intestino ele vem aumentando a sua incidência ao longo dos últimos 50 anos. Tanto que até 3, 4 anos atrás, a prevenção do câncer de intestino se fazia a partir dos 50 anos, nos pacientes que não tinham história na família de câncer de intestino, ou sem história de pólipo também. Então, nesses casos, se começava a fazer a prevenção através de uma colonoscopia a partir de 50 anos. Só que nos últimos anos, por aumento dessa incidência do câncer de intestino, a colonoscopia ela começou a ser feita a partir dos 45 anos. Isso nas pessoas que não têm história na família de câncer. Agora, se você tem um pai, um irmão, ou seja, primeira geração, que teve câncer de intestino, se esse paciente, se seu pai teve câncer aos 45, você tem que antecipar 10 anos para fazer a prevenção, ou seja, aos 35 anos você deve fazer uma colonoscopia. Bom, tendo essa consciência de que a prevenção ela tem que ser feita, vamos tentar entender um pouquinho do câncer de intestino. Quando a gente fala em intestino, a gente tem que pensar em dois órgãos. Na verdade, um órgão só que ele é segmentado em dois, o cólon e o reto. O cólon, média de 80 centímetros, 75, 80 centímetros de extensão. E o reto seria os últimos 12, 15 centímetros do nosso intestino. Então, quando você fala câncer de reto, câncer de cólon, tudo abrange câncer de intestino. O câncer de intestino, quais são os principais sintomas que ele apresenta para você, que ele pode vir a apresentar para você? Cansaço, fadiga, mastenia, sangramento, que a gente tem falado bastante nesse sintoma, às vezes o emagrecimento, às vezes uma vontade de querer evacuar e não sair nada, que é o tenesmo. Um sangramento é um sangramento mais ralo, não é aquele sangramento vermelho vivo. Até pode ter um sangramento vermelho vivo se o câncer for bem próximo ao canal anal, bem próximo ao ânus. Agora, um câncer de intestino lá dentro, no meio do intestino, ele pode causar, às vezes, até uma obstrução intestinal. Ele pode crescer tão rápido e fechar o seu intestino ao ponto de você ter que parar numa emergência com uma dor, com um inchaço abdominal e ser diagnosticado uma urgência cirúrgica, uma urgência abdominal, um abdômen agudo. Então, o câncer de intestino é uma doença que nos últimos anos vem aumentando a sua prevalência, a sua incidência. Por quê? Porque quando a gente fala em câncer, a gente tem que pensar em duas situações, na parte genética e na parte ambiental. O que seria a parte ambiental? Seria onde você mora, o país onde você mora, seria o seu estilo de vida, a sua alimentação, você pratica atividade física, como é que anda a sua saúde emocional. A alimentação, óbvio que quanto mais alimentos industrializados, menos legumes, menos verdura a gente comer, maior o risco da gente ter um câncer. Por quê? Porque esses alimentos, eles influenciam, alteram a nossa genética, eles vão causando mutações dentro das células do nosso intestino e isso ao longo dos anos vai levar ao surgimento de pólipos e esses pólipos, se eles não forem removidos, se eles não forem diagnosticados e removidos, eles podem virar um câncer. É sabido que 5% dos pólipos vira câncer de intestino, ou seja, a maioria dos pólipos não vai virar câncer de intestino. Agora, o contrário, como é que funciona? O câncer de intestino, a maioria dele veio através de um pólipo. Por isso a importância de fazer uma colonoscopia aos 45 anos, porque é onde começa a aparecer os pólipos. Agora, qual a idade de você ter câncer no intestino? Na teoria, o pico é 60, 62 anos. Só que a gente cada vez mais está vendo câncer de intestino em pacientes mais jovens, pacientes abaixo de 50 anos. É raro pra caramba, mas isso pode acontecer. Paciente com 30, com 40, com 45 pode ter um câncer de intestino? Pode. Agora, o que você tem que pensar? Se você tiver algum sintoma desse que eu te falei, sangramento, dor, emagrecimento, um inchaço abdominal, procure um proctologista. Por quê? Porque nem todos esses sintomas vai ser câncer. Às vezes pode ser um colo irritável, pode ser uma doença inflamatória intestinal, pode ser uma infecção intestinal. Então assim, mas procure um proctologista. Por quê? Porque ele vai te mostrar o que você está tendo através do exame físico, de uma anamnese e através dos exames. Você fazendo exames, você procurando um proctologista, ele vai conseguir passar para você todas as etapas para você poder ver se você tem ou não um câncer de intestino.